Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Vamos falar sobre 2026. Vitória com a permanência na Série A. A gente agora já pode começar a conversar sobre permanência, saídas, quem é que de fato o Vitória já está negociando, quem o Vitória tem interesse, quem o Vitória ainda está na dúvida se vai ou se vem. Enfim, a gente já pode começar a trocar ideia a respeito disso. Antes, peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal. Me chamo Ito Oliveira, faço conteúdo aqui no YouTube e na internet como todo há 16 anos no Arena Rubro Negra. Se você quiser mais informações sobre o Esporte Clube Vitória, lhe convido a acessar o arenarubronegra.com, que todos os dias tem informação, praticamente todas as horas, sobre o Esporte Clube Vitória. Vamos lá, meu povo. Sem muitas delongas, vamos falar a respeito deste elenco do Vitória. Tentar falar posição por posição, o que é que o Vitória pensa em cada uma das posições, em termos de reforços, em termos de permanência. Começando pelo gol, o que é que o Vitória pensa? Lucas Arcanjo inicialmente permanece, só que o clube pensa no futuro, a depender do desenvolvimento de Gabriel e Thiago Couto, na venda a partir da segunda janela, já que na primeira janela ele ainda estará machucado. A previsão de retorno dele é no final de fevereiro, começo de março. Thiago Couto interessa, só que o Vitória precisa estar em acordo com o esporte. O clube já entrou em contato, precisa negociar o pagamento da partida que ele disputou na Ilha do Retiro e o valor monetário. Vitória estuda aí colocar alguns jogadores que hoje estão disponíveis, que voltam de empréstimo, para amenizar o valor de Thiago Couto. Gabriel interessa, já voltou ao Vitória, é jogador do Vitória, se apresenta em janeiro. Davi Barbosa, Finteman, se recuperam de lesões, fizeram cirurgia, se recupera e também estão no plano. Na lateral direita, Cáceres já deixou Vitória, acertou com Olímpia, 2 anos de contrato. Claudinho se recupera, o clube avalia a situação dele, é um jogador com potencial jovem, o clube ainda aposta nele, só que se surgir uma boa proposta, o Vitória pode abrir mão do jogador, mas inicialmente, a princípio, interessa. Na zaga, quem é que você tem? Lucas Alto, Vitória vai fechar a compra. Edu tem contrato até 27. Neres tem contrato até 26. Cauã tem contrato. Zé Marcos também. A questão da zaga é somente a indefinição a respeito de Neres. O clube ainda não definiu se permanece ou não com o zagueiro. É um jogador que o Vitória já tentou negociar no meio da janela. Pode ser que novamente encontre um local para o jogador atuar. Lembrando que o contrato dele vai até 26 e o Vitória não tem zagueiro para retornar de empréstimo. Na lateral esquerda, o Vitória tem hoje Ramon, Jamerson, Maicon Jesus e retorna de empréstimo Felipe Vieira. Sobre Ramon, o Vitória tem interesse na permanência dele, só que a opção de compra é no valor de 1,5 milhão de euros, o total de 9,6 milhões mais ou menos. Vitória tenta negociar com o Internacional a redução desse valor, ou, caso não seja reduzido, pagar dividido. Lembrando que esses 9,6 é por 50% dos direitos econômicos do jogador, já que os outros 50% é do Olympiacos, clube que ele era, que o Internacional adquiriu ele no começo de 2025. Jamerson interessa o Vitória, Vitória busca um novo empréstimo junto ao Coritiba. Não existe nada legal que obriga o Vitória a renovar o contrato, porque o jogador já se recuperou. Clinicamente ele já está pronto, mas o Vitória tem interesse pelo potencial do atleta. Michael Jesus, Vitória não tem interesse na renovação e o Felipe Vieira pode ser um dos nomes aí que o Vitória envolva em negociação em novo empréstimo ou até mesmo para amenizar o débito de Thiago Couto. Indo para volante, quem é que o Vitória tem? Baralhas. Vitória tem interesse na compra do jogador. 100% dos direitos equivale a 10 milhões de reais, só que o Atlético Goianiense só detém 70%. Então pode ser que o Vitória chegue no acordo com o Atlético de Goiás, o Vitória está indo por esse caminho, para de repente, em vez de comprar os 70%, comprar 50% e ainda assim comprar parcelado, e aí fica ali em torno de 5, 6 milhões. Mas isso ainda está sendo conversado, mas o Vitória tem interesse, tem prioridade na compra do jogador. Dudu permanece, tem contrato. Ronald permanece, tem contrato. PP, o Vitória pode negociar o jogador, mas vai depender
do acordo financeiro, porque não é um jogador barato, o Vitória ainda paga ao Grêmio. Então, caso surja uma proposta que seja interessante, o Vitória irá liberar o jogador. Ricardo Rilo, o Vitória não tem interesse mais. O William Oliveira em discussão se permanece ou não. É um jogador da confiança de Jair Ventura e talvez Jair Ventura coloque o nome dele para uma permanência para mais uma temporada, mas está nos planos de diretoria de contratar mais volantes. Rubens Ismael se recupera de lesão de LCA, não pode ser liberado, também não está nos planos em liberar o jogador, vai aguardar o retorno do atleta. Quem volta de empréstimo, Felipe Machado, está nos planos, mas pode ser negociado caso surja algo interessante, mas inicialmente volta, está nos planos. João Pedro foi destaque da equipe do Kyoto Sanga, lá do Japão. O time foi terceiro colocado na liga japonesa, ele era titular, inclusive, um dos titulares, jogava com frequência, tem opção de compra no valor de US$ 1 milhão. O Vitória já houve uma sondagem do time japonês para a compra desse atleta. O Vitória aguarda qual vai ser o desenrolar dessa história, mas essa história deve se desenrolar ainda em dezembro, já que a janela de janeiro, a janela do Japão, ela só começa a partir do dia 31 de janeiro. Então, o Vitória tem 2 meses aí para poder negociar o jogador, mas está nos planos a venda do atleta. E José Breno volta para poder reforçar. Eu falei da defesa e esqueci de um nome, William Lepo. A ideia do Vitória é tentar negociar o atleta. Ele teve uma proposta do Apoel no meio do ano, R$ 4 milhões. O Goiás não tem opção de compra, não tem prioridade de compra. O jogador retorna e aí o Vitória vai tentar vender o jogador. Caso não consiga, será aproveitado, mas a ideia do Vitória é negociar. Vamos para os atacantes de lado de campo. Eric, interessa, o Vitória busca a compra desse atleta. Tô cansado. Oswaldo, o Vitória tem interesse na renovação para mais um ano e se, se aposentar. Cantalapieira está nos planos, Vitória vai manter o atleta. Lucas Braga, caso surja a proposta, Vitória não vai segurar o jogador. Vitória já tinha planos de negociar no meio da temporada, só que as propostas que chegaram não agradaram. Então a expectativa é que chegue novas propostas pelo jogador. Já está bastante desgastado. O próprio jogador também já sente isso. Fabre, o Vitória teve proposta no meio do ano. Jair Ventura gosta do jogador. O Vitória vai aguardar para ver as movimentações de mercado. De repente, se não conseguir vender o João Pedro, se não conseguir vender o William Lepo, se não surge nenhuma proposta por nenhum dos titulares, Vitória cogita vender o Fabre, caso seja necessário. Felipe Cardoso, tendência que seja emprestado. O jogador não deu certo. Pablo, meio-campista, baianinho, deve ser emprestado. Mateuzinho segue no elenco, contrato até 2029. Caso surja algo muito interessante para o atleta, ele pode pensar em sair, mas inicialmente o plano é a permanência dele. Ruben Rodrigues deve ser negociado, o jogador não agradou, não se adaptou. Kike Saveiro, outro meia que também não deu certo, não se adaptou com o contrato até o final de junho de 26. E Luiz Miguel tende a ser aproveitado no Campeonato Baiano. Almaraz vai disputar a Copa São Paulo, não é jogador do clube. Lucas Lohan também disputa a Copa São Paulo, também não é jogador do clube, está emprestado. O Endel, da mesma forma, não é jogador do clube, está emprestado. Vitória tende a utilizar na Copinha. Ataque, Renato Kaiser, está nos planos. Renzo Lopes, o contrato acaba em junho, mas é um jogador com passe caro. Vitória vai avaliar, mas existe uma possibilidade real do jogador não permanecer. Caso permaneça, Vitória vai precisar renegociar alguns tratos do contrato. E Carlinhos, o contrato acaba agora no final do ano e o Vitória não tem interesse na permanência do jogador. Ele será devolvido ao Flamengo e lá ser negociado. Eu acho que já falei todo mundo. E Jair Ventura, Vitória tem interesse também na permanência do treinador. Ele também tem interesse. Só que as duas partes precisam chegar no acordo financeiro para a permanência do treinador. Já que, e aí de acordo com fontes que eu apurei, ele não tem no contrato um gatilho de renovação automática, preciso se negociar. Mas existe interesse do profissional, existe interesse do clube com a permanência da Série A. Vitória tende a permanecer. Só que esse planejamento todo que eu falei aí é um planejamento que é da diretoria Fábio Mota. Eu não sei
se Marconi mantém a mesma ideia com relação a esses nomes ou se ele vai alterar algum dos nomes, certo? Mas vamos aguardar. Eu acabei falando todo mundo, esqueci de 2 nomes. Não anotei, enfim. Dudu Miraíma contrata até agosto de 26. Inicialmente o clube pretende manter, mas os empresários já se movimentam para buscar uma rescisão, já que o contrato está acabando. E Marco Antônio deve ser novamente emprestado. O zagueiro Marco Antônio não está nos planos do clube para permanência para este ano. Caso aconteça de não surgir propostas interessantes para o clube mantém ele para manter ele no elenco, né? Para disputar Campeonato Baiano. Bom, eu acho que eu zerei todo o elenco. Deixa eu até dar uma passada para ver se eu esqueci de alguém. Mas eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. Eu acho que eu acabei fechando todo mundo. Se eu esqueci de alguém, comenta aí no. Comenta aí. O Paulo Roberto, esqueci de Paulo Roberto, lateral direito. Também está nos planos do clube. Principalmente para o Campeonato Baiano. Então aí não tem alteração com relação a isso. Já era imaginável, inclusive. E deixa eu ver mais. Edenilson também interessa para a permanência para o Campeonato Baiano. E Camutanga, outro jogador também que eu esqueci, também está no plano, tá nos planos do Vitória para a permanência nesta temporada. E contratação, sondagens, quem vai, quem fica. Quem fica eu já falei, a maioria, né? Mas quem pode chegar, o clube vai esperar a eleição para poder concretizar as contratações e sondagens. E assim, eu falei aqui, pode ter alteração de acordo com aquilo que o mercado oferece. Porque, por exemplo, a situação de Mateuzinho, eu falei que tá tudo certo, que o jogador tá nos planos do clube, o clube quer a permanência dele, e ele também quer ficar. Mas pode surgir propostas e no final das contas o jogador ser negociado. A mesma coisa acontece com outros nomes. Eu falei, por exemplo, de Gabriel, goleiro Gabriel. Tá nos planos. Vitória quer permanecer. Mas pode ser que surja uma oferta de algum outro clube, clube de fora, clube daqui do Brasil, e o jogador se interesse e o Vitória negocie. Então não tem ninguém nesse elenco que seja inegociável. Não existe ninguém negociável. Pode ser que surjam propostas ao longo do caminho e o Vitória acabe negociando. Mas de resto, em suma, as informações são essas aí. Se você pegar essa informação e distribuir em algum grupo de WhatsApp, por favor, manda também o link do vídeo. Que aí o pessoal também vem pra cá, engaja também aqui. Deixa o like, compartilha, hype o vídeo, fortalece, se inscreve aqui no canal. Então você ajuda que a nossa palavra chegue a mais gente. Ajuda o Arena Rubro Negra. E você que quer mais informações ainda sobre todas as informações, muitas vezes aqui no canal a gente não consegue fazer vídeo na velocidade que a informação chega, mas no site a gente consegue fazer isso. Então acesse arenarubronegra.com todos os dias, porque todos os dias tem notícias lá no arenarubronegra.com. Fechou, meu povo? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Adeus.